Olá, bom dia. A dica de hoje é sobre orientação de estudos. Eu acredito muito que a escola tem também a função de ensinar o aluno a estudar. Não é o pai, não é a mãe, não é em casa. Eu acho que há aí duas frentes diferentes. Em casa, há que se acompanhar as tarefas. Acompanhar como? Perguntando o que você tem, como é que foi seu dia hoje na escola, cadê a sua agenda, suas anotações, você já fez as tarefas, que horas você pretende fazer. Se tiver dúvida, pergunta. Se os pais não souberem, não tiverem muita certeza, não respondam, deixem as dúvidas para serem sempre esclarecidas com os professores. Então, essa parte do apoio é da família. A responsabilidade de ensinar a estudar é da escola. Então, eu sugiro aos professores que diariamente, trabalhando em classe com seus alunos, seja um conteúdo novo, seja revendo algum conteúdo, algum conceito, trabalhando um saber que seja simplesmente, não necessariamente, aliás, um saber conceitual, mas que seja um saber atitudinal, que você está ali trabalhando com ele valores e princípios. Como é que eu estudo, por exemplo, é a questão dos princípios, trazendo sempre a novidade para a sala de aula. Então, o aluno pode... É uma maneira de estudar quando você amplia seu conhecimento. Se você está trabalhando os valores, a questão do respeito ao próximo, a questão de valorizar o seu ambiente escolar, ensina o aluno a ir a um jornal, fazer uma leitura numa revista, na internet, buscar alguma fonte que fale sobre o respeito ao material escolar ou ao desrespeito. Então, quando ele vai ler um jornal, ele vai se apropriar de uma notícia. Quando o aluno vai discutir em casa com os pais, vai conversar sobre isso, vai buscar em outras fontes algo que acrescente para ele a informação que foi trabalhada na sala de aula, isso é um estudo, isso é uma aprendizagem. Quando o aluno vai ao cinema, ele está indo, a princípio, para ele se divertir. Isto vira um estudo quando ele começa a questionar quem é o diretor daquele filme, de onde ele vem, que história que tem por trás daquele filme, foi escrito baseado em quê, quem é o roteirista. Então, isso tudo é estudo, isso é ampliar conhecimento. E o professor pode muito bem fazer isso na sala de aula. Eu não estou dizendo que é fácil, porque nada para o professor é fácil, mas é função do professor e é mais um desafio. Então, você está trabalhando algum conteúdo com o seu aluno, vai ter a tarefa de casa, talvez, mas além da tarefa, então, ensina o seu aluno a relacionar aquilo que você está trabalhando com o dia a dia. Peça ele para trazer na próxima aula um exemplo onde ele vai usar aquilo no dia a dia dele, se ele conseguiu conversar isso em casa com a família, se ele descobriu isso em alguma manchete de jornal e de repente ele viu algum site. Os alunos hoje vivem conectados às redes sociais. Então, se a gente conseguir fazer das redes sociais uma aliada ao aprendizado, a gente vai ganhar em muito no conhecimento dos nossos alunos. Como? Eles podem montar grupos na internet, nas redes sociais, para discutir e debater algum assunto. Você pode dar uma leitura prévia antes de entrar num outro conceito na sua aula e peça para o aluno, então, buscar essas informações, ler um texto ou do livro que vocês adotam, ou um texto que não necessariamente do livro, mas que ele traga uma outra informação que está fora desse livro, que está além disso, para você poder discutir. E eles podem discutir isso na internet. Eles estão ali no bate-papo, eu sei que é mais agradável para eles, óbvio, falar sobre as questões deles do dia a dia, quem vai sair com quem, onde eles vão, onde é que eles vão andar de skate, enfim, tudo pode ser para eles, né, mais interessante. E a gente tem que fazer que a escola e o conhecimento seja tão interessante quanto, se não mais, porque é o que vai guiar a vida deles, é o conhecimento. Então, vamos transformar as redes de bate-papo em redes de estudos. Eu já vi essa experiência, já vi alunos tirando dúvida com os alunos em redes sociais, e é uma coisa que dá certo, que favorece. Essa é uma maneira. A outra é descobrir com seus alunos qual é a melhor maneira para ele estudar. Tem aluno que vai querer estudar gravando, outro vai querer fazer desenho, outro vai fazer esquemas, outro vai ser passando de novo, escrevendo de novo, fazendo aquele registro. Tem um aluno que você sabe que está com uma deficiência muito grande na leitura, então ensine a fazer a leitura, a silenciosa, a oral, a interpretativa. Ensine seus alunos a buscar nos pares
a resolução para as questões deles. Então, de repente, ele vai entender muito melhor com um colega da idade dele. Alguém, então, que é muito bom em matemática, pode ser responsabilizado como tutor de alguém que está precisando de um apoio a mais em matemática. E aquele que precisa do auxílio em matemática, ele pode ser muito bom em história, em geografia, em ciências, ele pode ser tutor de outros. Então, criar na sala de aula um espaço onde eles possam um auxiliar o outro, motivá-los também para que eles continuem com esse exercício em casa, pelas redes sociais, por exemplo, ou no trabalho em grupo, ou na biblioteca da escola, ou no jardim da escola. Mas o estudar tem que ser prazeroso, tem que ser bom, é conhecimento, e isso só o professor tem também como função mostrar isso para o aluno. Cada vez que um professor estiver trabalhando conteúdo e falar assim, olha, quando você sair, aonde você vai poder usar isso? Isso aqui você vai poder usar quando você estiver com seus amigos, com a sua família, quando você estiver viajando, em que situação? Óbvio que não dá pra gente contextualizar absolutamente tudo, aí é uma forçação de barra, mas tudo aquilo que a gente puder dar para o aluno para que faça sentido e significado, para ele vai ser muito mais importante e vai ser muito melhor compreendido. Para a gente não sair na coisa da decoreba, né? Em relação àquilo que não faz sentido, eu acredito que tudo faça sentido, mas desenhar novamente, né, a nossa matriz curricular, que eu não duvido da importância disso, aí é um outro assunto. Cabe aqui a gente ensinar o aluno a estudar. Tem uma matéria no site que fala das diferentes técnicas de estudos, né? Então, dá para ensinar o aluno a estudar fazendo uma história em quadrinhos, dá para fazer o aluno estudar fazendo esquemas, escrevendo, registrando, usando o seu computador, filmando, enfim, são várias técnicas possíveis aonde ele pode aprender a fazer uma pesquisa e a trazer coisas novas para ele, né? Então, estudar é um desafio. Então, que a gente coloque nas nossas salas de aula no dia a dia uma orientação de estudos, porque o estudo tem que ser diário. Não adianta estudar em véspera de avaliação, a avaliação é feita todos os dias, não adianta eu ir adiante com um conteúdo se eu sei que aquele determinado assunto não foi bem trabalhado e restam muitas dúvidas para os alunos. Então, nós temos sim que no dia a dia da sala de aula saber, você estudou, cadê? Você registrou o seu estudo? Conta pra gente como você estudou. Esse conteúdo você aprendeu? Como você aprendeu? Então, além das técnicas que eu sugiro ali no blog, com o título de orientação de estudos, os alunos têm novas técnicas. Então, eles podem também, no momento de sala de aula, trocar essa experiência com os colegas. Isso é um momento muito rico da sala de aula. E eu acho que isso a gente tem que realmente desenvolver nos nossos alunos. A gente sabe que ninguém estuda na véspera de um vestibular, e o Brasil ainda é o país do vestibular. Então, eu acho que a gente tem que sim ensiná-los a ler, a interpretar, a questionar o que está nos livros, o que está na internet. A gente sabe que nem tudo só porque está na internet está correto, assim como nos livros. Então, eu acho que eu acredito que saber questionar, perguntar, é o primeiro passo numa orientação de estudos. Então, vamos ensinar os alunos a serem alunos pensantes, questionadores. Cada professor na sua matéria consegue saber muito bem como é que ele vai direcionar a sua sala para aquela aprendizagem. Então, pode indicar sites para eles. Se for uma escola que não tem essa parte toda da informática, que são muitas, né, ainda deficientes nisso, mas é uma escola que pode sim oferecer a troca de livros entre os alunos, pode possibilitar que os alunos fiquem no período contrário, em grupo, estudando, sugerir que perto de casa, na casa de um, na casa de outro, eles consigam se reunir em grupos, fazer duplas. Então, há sugestões para todos os alunos e para todas as possibilidades. O que precisa é que a escola ensine a estudar e que os pais cobrem isso em casa. Essa responsabilidade é de todos nós.